Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para toda eternamente sempre. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, Pastor Nilson França, Santa Cruz do Capibaribe. Glória a Deus. Saudade desta terra. Um abraço a todos os irmãos aí que compõem a direção da UMADESC, um dos maiores congressos, por que não dizer, do estado do Nordeste, né? Glória a Deus. Irmã Ana, a paz do Senhor Jesus, meu filho Marlon, pastor Marlon, aí de Açu, né? Glória a Deus. Vai compartilhando aí, vai chamando alguém para estar conosco nesses minutos que aqui passaremos, certo? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós, tá bom? Glória a Deus. Irmão Elton Alves, Pai do Senhor, irmão Elton, quanto tempo? Faz muito tempo que nós não nos vemos, né? Irmão Franciele, irmão Chaguinha, sobrinhos, que o Senhor continue vos abençoando. Irmã Joyce, sempre aí conosco, né? Glória a Deus. Queridos, vai entrando aí. Eu quero pedir oração por mim, tá certo? Eu estou precisando de oração, tá bom? Não vou lhe dizer nada acerca dos meus problemas, mas quero lhe pedir oração. Ore por nós, tá bom? No nome de Jesus. Pastor Joel, Pai do Senhor querido, muito obrigado por tê-lo aqui, tá certo? Glória a Deus. Vai convidando alguém aí, no nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre Lucas 24 e 49 e Atos 1 e o versículo 4. E falamos que não devemos sair da posição para que a promessa de Deus se cumpra sobre as nossas vidas. Eu estava aqui agora à tarde fazendo o meu devocional e eu gostaria de lhe convidar, quero lhe convidar, né? A abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 28. Irmã Geisa, Pai do Senhor querida, irmão Marinês Paulino, glória a Deus, irmã Andréia de Jerônimo, Jaira Alves, glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 28, permita-me fazer menção de alguns versículos, glória a Deus. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado. Isaías 41, versículo 10. Muito obrigado, tá certo? Glória a Deus. Também creio, irmã Ana, creio que Deus é Deus de providência, que Deus é Deus de surpresas, tá certo? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, deixa eu orar para não perder tempo, tá bom? Eterno Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, ó Pai, que eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor Deus, que tu me concede aqui estar, Senhor. Que esta palavra tenha direção, que esta palavra tenha alvo, que esta palavra tenha portador certo, Senhor. E que o teu nome, Senhor Deus, continue sendo glorificado e manifesto. Empresta-me, ó Pai, eu te peço por mais uma vez a mente do teu Espírito Santo e ser conosco, ó Pai, nos minutos que aqui passaremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, livro do Gênesis, capítulo de número 28, versículo 10, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Será uma palavra rápida,
uma palavra objetiva, uma palavra que desceu ao meu coração hoje à tarde, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 10 nos diz assim: partiu, pois, Jacó de Betseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eu digo amém. Eu quero tomar esses 3 versículos que estão inseridos no capítulo 28 para vos trazer uma palavra rápida e objetiva. Quero frisar ou destacar o versículo de número 11 e quero repetir como leitura nesta noite. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Queridos irmãos, o texto que eu acabo de ler, ele vai falar sobre a visão da escada de Jacó. Um texto bem conhecido, um texto bem ministrado e, por que não dizer, muito mastigado em nossos púlpitos. A paz do Senhor, pastor Júnior Pitágoras. Saudade de ouvir esta voz de trovão. Um abraço, obrigado por estar conosco. Queridos irmãos, eu quero que você entenda, para você que está chegando agora como pastor Júnior Pitágoras, eu tomei o capítulo 28 do livro do Gênesis e eu fiz menção do versículo 10, 11 e 12, mas quero destacar o versículo de número 11. E a gente precisa entender aqui algumas coisas no nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus não abre mão de você. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus não abre mão de você. A gente precisa entender que o amor de Deus por nós é eterno, independente de quem somos e dependente daquilo que fazemos. Simplesmente Deus não abre mão de você. Ele nos ama como nós somos. Irmã Vânia Belo, saudades de lhe ouvir, querida. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou lhe repetir, o amor de Deus por nós, ele é eterno. Independente de quem somos ou fazemos, Deus simplesmente nos ama. E eu quero justamente lhe provar isto aqui dentro do contexto do capítulo 28 do livro do Gênesis, porque analisando dentro do meu devocional nesta tarde, eu aprendo que Jacó teve a sua vida marcadas por mentiras, por golpes e por enganos. E mesmo assim, a Bíblia me afirma que Deus amou a este rapaz. E logo a gente subentende que o amor de Deus, ele é imensurável, ele é muito grande. Primeiro que se eu perguntar aqui quem ama a Deus, todos nós iremos dizer que amamos a Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange. E por isso eu quero afirmar que Deus não abre mão de você. O amor que Deus tem por você não depende de fatores externos.
Todos nós bem sabemos que o capítulo 28 ele é interessante porque ele vai narrar justamente a história de Jacó. A Bíblia vai dizer que praticamente a sua história ela vai ser narrada a partir do capítulo 27, quando a Bíblia diz que Isaac manda chamar a Esaú e pede para que o mesmo faça-lhe um guisado. Só que a Bíblia diz que Rebeca, ela trama com Jacó na intenção de enganar a Isaac. Todo mundo conhece o texto. A Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 27 que Isaac não o conheceu. Porém, ele disse que as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú. Mas a Bíblia diz que ele afirmou que a voz era de Jacó. O versículo 24, Isaac, no nosso linguajar, com uma pulga atrás da orelha, ele vai perguntar: és tu, meu filho Esaú mesmo? E Jacó simplesmente, para manter a mentira, ele vai dizer: eu sou. E a Bíblia vai dizer que naquele exato momento ali, Jacó, ele compra a primogenitura do seu irmão. E a Bíblia vai dizer que Deus amou a Jacó muito antes dele nascer. Pastor Robson, a Bíblia vai dizer que Deus amou a Jacó muito antes dele nascer. Porque o texto vai dizer que quando Rebeca ainda estava grávida, ela não entendeu o que estava acontecendo dentro ou na sua gestação. E a Bíblia vai dizer que o Senhor lhe disse que 2 nações estavam dentro do ventre dela. 2 povos se dividirão. E a Bíblia diz que Deus afirmou que um povo seria mais forte do que o outro, mas que o maior serviria ao menor. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó, porém aborreceu a Esaú. E a Bíblia vai dizer, em Romanos 9:13, Paulo vai afirmar que Deus disse: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. A Bíblia vai dizer agora que Jacó simplesmente, junto com a sua mãe, eles traçam um plano para comprar a primogenitura, ou para que a mesma tivesse cumprimento sobre a sua vida, porque Esaú já tinha aberto mão da sua primogenitura por um prato de guisado. E Jacó sabia que o direito de primogenitura consistia em liderança na adoração, dupla porção de herança paterna e direito à bênção do concerto de Abraão. O versículo 34 diz que desprezou Esaú seu direito de primogenitura. E por causa de um prato de guisado, ele simplesmente vende aquilo que recaía sobre ele. Hebreus 12:16, lemos que Esaú era profano, ou seja, alguém que não dava valor às coisas espirituais, mas somente às coisas materiais. E parece-me que hoje, em pleno século XXI, nós encontramos também no nosso meio muitos Esaú, que focam mais no espírito, no material, do que no espiritual. A Bíblia vai afirmar que Esaú era profano. E tem muita gente em nosso meio que nós podemos chamar de profano, porque estão simplesmente fazendo da igreja um clube, fazendo da igreja um âmbito de desparecer, mas não tem eles compromisso nenhum para com Deus.
São pessoas totalmente descompromissadas. São pessoas totalmente sem conhecimento a quem estão servindo. Mas eu não quero me prender a isto aqui, nesta tarde. Não. A Bíblia vai dizer que depois de ter roubado a bênção do seu irmão, Jacó teve que partir para não enfrentar a grande fúria de Esaú, que sentiu-se traído, embora ele mesmo próprio tivesse vendido o seu direito de primogenitura. O texto que eu li aqui está afirmando que Jacó teve que partir para Harã, para o deserto. E eu venho dizendo nas minhas lives que deserto é escola de treinamento, onde Deus nos permite passar por um período de tempo. Ou seja, nenhum deserto é para sempre. Nenhum deserto durará eternamente. Simplesmente faz parte da escola, faz parte do treinamento que Deus nos permite passar. A Bíblia diz que Jacó teve que partir. E quando eu falo em deserto, eu logo aqui aprendo que no deserto a vida, melhor dizendo, às vezes, irmã Rejane Cordeiro, ela fica estranha. Muitas vezes não achamos graça em nada do que fazemos. No deserto, simplesmente acordamos pela manhã e enfrentamos a mesma rotina de sempre. Só que eu quero que você se conscientize que o deserto não é um acidente de percurso, mas é uma agenda de Deus, é a escola de Deus, é onde Deus simplesmente está moldando o seu caráter, moldando a tua personalidade, para que você possa lá na frente compreender o que Ele tem para lhe dar. E o mais interessante é que ninguém pede para ir para o deserto. Só que olhando para o texto do capítulo 28, a minha Bíblia está aberta, deixa a sua Bíblia aberta. Eu aprendo aqui que é o próprio Deus que nos matricula na escola no deserto. É o próprio Deus que nos conduz, é o próprio Deus que nos leva. É o próprio Deus que quer tratar para conosco. E de deserto eu posso lhe dizer que eu entendo, porque Deus tem me permitido viver no deserto. Confesso também que eu faço perguntas como você, confesso também que eu não sei até quando este deserto vai durar. Mas eu tenho a certeza que o deserto é a escola superior do Espírito Santo de Deus para com as nossas vidas. E Deus nos leva para essa escola não para nos exaltar, não para que a gente ande de cabeça erguida, não para que a gente ande pisando nos outros, não. Deus simplesmente, Ele nos leva para o deserto, para que a gente se humilhe na presença dEle e para que Ele também nos humilhe lá no deserto. E eu costumo dizer, irmã Andréia, que o deserto é a escola superior do Espírito Santo de Deus. E essa é a escola do aquebrantamento, aonde todos os holofotes da fama se apagam e passamos a depender total e exclusivamente da graça de Deus e da provisão de Deus e não dos nossos próprios recursos. Às vezes se faz necessário Deus nos transportar para o deserto para que a gente aprenda que Ele é o dono de todos os recursos, que Ele está no controle de todos os recursos. E Deus nos leva para o deserto para falar aos nossos corações.
Às vezes nós estamos tão ocupados com os afazeres do dia a dia que Deus simplesmente, num estalar de dedo, faz com que a gente acorde vivenciando um deserto, passando simplesmente por um deserto. E o deserto é onde Deus trata conosco, é onde Deus nos chama a atenção, é onde Deus resolve falar ao nosso coração. A Bíblia vai dizer que no deserto Deus nos humilha, não para nos destruir, mas para nos restaurar. Eu não sei qual foi a pergunta que você fez hoje, eu não sei qual o problema que se instalou na sua vida, eu não sei quais foram as suas indagações, mas eu quero afirmar, não se desespere. Deus está no controle da situação que você está vivenciando. Deus simplesmente lhe levou para este deserto que você está vivenciando porque Ele precisava da sua atenção. Ele precisava falar ao seu coração. E este deserto não vai lhe matar. Este deserto não vai lhe sucumbir às forças, não. Este deserto é bem certo que ele vai fazer que você se sinta humilhado. Mas Deus quer que você se conscientize que este deserto, ele vai lhe restaurar de tal maneira que a tua própria família não vai mais lhe reconhecer. Deserto é a escola de tratamento de Deus. Se você prestou atenção no texto que eu li nesta noite, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele estava vivendo um momento muito difícil em sua vida. E é próprio de cada um de nós vivermos momentos de dificuldade. Só que ao mesmo tempo que Jacó, ele está vivenciando momentos difíceis na sua vida, eu vejo aqui no versículo 10 do capítulo 28, ao mesmo tempo em que começa um novo tempo de mudanças na vida de Jacó. A Bíblia vai dizer no capítulo 27, no versículo 42, que ele havia se desentendido com seu irmão Esaú e este queria matá-lo. Por isso fugiu para a casa dos seus parentes, a conselho do seu próprio pai. Só que a Bíblia vai dizer que ele encontra no meio do caminho, ele se encontra cansado. E ele simplesmente, por estar cansado e preocupado, a Bíblia vai dizer que Jacó simplesmente ele chega a um lugar. E o versículo 7 aqui, ele é afirmativo, pastora Maria de Jesus, porque está dizendo que Jacó chegou a um lugar aonde passou a noite toda. Aonde passou a noite toda. Porque já o sol era posto. Eu quero que você entenda que Jacó caminhava e estava tão cansado e preocupado que ele não tinha nem mesmo aonde dormir. Por isso, quando estava exausto, Jacó vai dormir sobre uma pedra. E por que não dizer que o texto está afirmando que ele está tomando, ele está pegando uma das muitas pedras que ali existiam como travesseiro. Vou lhe repetir, como travesseiro no meio do caminho. Eu olho para o texto e eu aprendo que muitas das vezes estamos como Jacó, fugindo de problemas, fugindo das dificuldades em todos os âmbitos da nossa vida. Estamos carentes das bênçãos do Senhor. Estamos cansados e precisamos começar tudo de novo. E se você atentar para o texto, eu aprendo também que existem pedras grandes em nossas vidas que a gente não consegue tirar do nosso caminho.
Só que o texto aqui, ele é tremendo. E se você não der um glória, o negócio está feio para o seu lado. Você precisa entender que nada acontece por acaso. Deus tem uma maneira de trabalhar. E Deus sabe trabalhar sobre as nossas vidas. Eu quero que você se conscientize, por favor, que a Bíblia está dizendo que Jacó chegou a um lugar e passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras daquele lugar, e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. E o texto agora vai narrar dizendo que então sonhou que havia uma escada, aonde anjos subiam e desciam, e cujo topo chegava ao céu. E através deste sonho, Deus ele vai tratar com Jacó, porque o texto está afirmando, e disse-lhe, eis que eu estou contigo. Eita, aleluia! Olha o que o Senhor está falando com você aqui. Mediante estas lutas que você tem vivenciado, mediante a essas pedras que tem lhe cercado, Deus está dizendo para você o que ele disse para Jacó naquela noite, quando Jacó estava cansado, quando Jacó estava se dando por vencido. A Bíblia diz que das muitas pedras que ali tinha, Jacó tomou uma das pedras, fez dela travesseiro. E eu, analisando o texto aqui, irmã Ana, eu me perguntava, quem é que consegue dormir tendo uma pedra como travesseiro? Quem é que consegue dormir tendo uma pedra como travesseiro? Só que a Bíblia está aqui afirmando e não fazendo uma suposição. Eu quero o que Jacó estava tão cansado, que a Bíblia diz que ele tomou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro. Oh, Alamachurim! Glória ao nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que aprendemos com Jacó é que em tempos difíceis precisamos encontrar um tempo para descansar no Senhor. Eu quero que você pare um pouco e me escute. Talvez Deus tenha criado esta situação que você está vivenciando, para que você volte a ter um tempo para Ele, para que você volte a ter um tempo para descansar nele. Glória ao nome do Senhor Jesus. E você há de convinhar comigo que para mudar é preciso parar. Se eu quiser mudar minha direção, eu devo primeiro parar e então retornar. Eu aprendo aqui que não adianta prosseguir se está dando tudo errado. Jacó descansou no meio da tribulação. Poxa, como é que isso acontece, Bruno, grande pregador da palavra? Como é que alguém que está fugindo, como é que alguém que está sob ameaça de morte, ele consegue parar em um lugar? Como é que este alguém toma das muitas pedras que ali tinha uma pedra? E a Bíblia está trazendo aqui uma afirmação que Jacó tomou uma das pedras e fez daquela pedra o seu travesseiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como é que alguém consegue descansar no meio da tribulação? E todos nós bem sabemos que se a gente prosseguir cansado como estamos, não conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Se você prosseguir cansado como está, você não conseguirá atingir o seu objetivo. Por isso eu aprendo que descansar no Senhor é esperar nele. É esperar nele. Então vai aqui um conselho para você que está me vendo nesta tarde. Tira um tempo para refletir.
Tire um tempo para descansar. Está ouvindo, irmão Zineide? Tire um tempo para refletir. Tire um tempo para descansar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Jacó, com a cabeça sobre aquela pedra, ele teve um sonho. Que havia uma escada onde os anjos subiam e desciam, cujo topo chegava ao céu. E através deste sonho, a Bíblia está aqui afirmando que Deus lhe disse. E é o que Deus quer dizer para você nesta tarde. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que andares e por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Se tu não der um glória, o negócio está feio para o seu lado. Deus está dizendo aqui que Ele não abre mão de você. Deus está dizendo aqui que Ele não abre mão de você. Está ouvindo, amiga Derlânia? Deus não abre mão de você. Glória ao nome de Jesus. Pastor, o senhor está dando continuidade no que o Senhor falou ontem à tarde? Sim. A Bíblia diz que Deus disse aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém, porque a promessa teria cumprimento a começar de Jerusalém. E Jacó, quando está fugindo aqui do seu irmão, ele simplesmente chega a um lugar, pega uma das pedras, das muitas pedras que havia no lugar, tem ela como travesseiro, e a Bíblia diz que dormindo Jacó, ele teve um sonho. E dentro do sonho que Jacó estivera, Deus simplesmente ele vai tratar com Jacó. E o que Deus está dizendo para Jacó, está dizendo para você que está pensando em fugir, para você que disse que Deus não está falando mais com você, para você que diz que Deus está em silêncio, e nesta tarde, através deste meu devocional, Deus manda lhe dizer que Ele está rompendo o silêncio dele para contigo, e Ele está lhe alertando, e Ele está falando com você. Eis que eu estou contigo, eis que eu te guardarei por onde quer que você fores. Mas tem uma coisa, por mais que você esteja fugindo, a promessa de Deus implica em lhe dizer que você tornará a esta terra, pois o Senhor não te deixará até que Ele cumpra aquilo que Ele tem falado acerca daquilo que Ele vai fazer sobre a tua vida. Observe, por favor, a seguinte parte do capítulo. Eu quero aqui lhe dizer aqui algumas coisas. Tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Versículo de número 12. Jacó estava em meio a algumas pedras, Bruno, e repousou a cabeça sobre uma delas. Eita, lagachramian, toricabansurimandagai. Talvez você esteja recebendo as pedradas da calúnia. Talvez você esteja recebendo as pedradas das acusações. Talvez alguém esteja usando de injustiça para contigo. Talvez você tenha recebido a pedra da difamação. Ou até mesmo esteja em meio às pedras do desemprego. E parece-me que isso nós estamos vivenciando hoje, mediante esta pandemia que se instalou no Brasil. Talvez você esteja vivenciando um momento de solidão. E talvez você esteja vivenciando um período de doença. Ou qualquer outra coisa. Mas independente de qual seja esta pedra,
saiba que o Senhor pode tirá-la do seu caminho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus manda lhe dizer que Ele pode tirar esta pedra do seu caminho. Deus manda lhe dizer que pode tirar esta pedra do seu caminho. Glória a Deus. É verdade, irmã Dineide, eu já tive cabelo, hoje não tenho mais. Caíram ao longo de 30 anos de ministério, de 28 anos pastoreando 10 igrejas e de 29 anos pregando a palavra do Senhor Jesus. Mas o Senhor até aqui tem nos ajudado. Queridos irmãos, Deus pode tirar a pedra que tem impedido o seu progresso. Deus pode tirar esta pedra que está enclausurando ou até mesmo removendo aquela que está mantendo fechada a porta que você gostaria que ela estivesse aberta. Deus pode levar ao chão aquilo que você considera uma pedreira de tão difícil. Porém, para isto é necessário que se descanse em Deus, mesmo em meio às pedras. Deus está dizendo para você que parou, que está na hora de se levantar e de prosseguir. Deus manda lhe dizer que você tem que transformar os seus erros em lições e não em fracassos. Vou lhe repetir. Deus está dizendo para você que você tem que transformar os seus erros em lições e não em fracassos. Eu costumo dizer que o passado é lição para refletir e não para repetir. Está na hora de dar a volta por cima, porque as promessas de Deus sobre a sua vida ainda estão de pé. Você pode glorificar a Deus com esta palavra? As promessas de Deus ainda estão de pé sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero lhe dar 3 conselhos nesta tarde para terminar. Primeiro conselho: transforme sua pedra em um travesseiro. Transforme esta pedra em um travesseiro. A primeira coisa que aprendemos com Jacó é que em tempos difíceis precisamos encontrar um tempo para descansar no Senhor. E eu já disse aqui que para mudar é preciso parar. Se eu quiser mudar minha direção, devo primeiro parar e então retornar. Não adianta prosseguir se está dando tudo errado. Jacó descansou no meio da tribulação. E se a Bíblia está afirmando que Jacó descansou, você também pode descansar. Por quê, pastor? Porque você há de convinhar comigo se a gente prosseguir cansado, a gente não conseguirá alcançar o objetivo. Por isso eu lhe convido a descansar em Deus. Tira um tempo para refletir, tira um tempo para descansar. O segundo conselho que eu lhe dou nesta tarde é que você deve transformar esta pedra em um sonho. Ei, Bruno, dê um glória a Jesus aí, querido. Pastor Jailson Lima, Pastor Isaac Oliveira, transforme esta pedra em um sonho. Querido, no meio desta dificuldade toda, Jacó teve um lindo sonho. Ele viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande escada de tão alta que atingiria até o céu. E nessa escada havia um grande movimento de anjos subindo e descendo. Os sonhos se tornam como ideias para as nossas vidas.
é uma razão de acordar, de levantar e de lutar. Há muito tempo alguém me ensinou. Há muito tempo alguém me disse que um homem sem sonho é um homem morto. Alguém me disse um dia que um homem sem sonho é um homem morto. No sonho de Jacó, se você prestou atenção, os anjos de Deus subiam e desciam. Isso significa que enquanto descansamos, Deus continua trabalhando por nós, Bruno. Por mais que alguém esteja nos observando, por mais que nós estejamos sendo apedrejados, e dentre as muitas pedras que têm surgido, vem a pedra da calúnia, das acusações, da difamação, do desemprego, da solidão, da doença, do silêncio também para com Deus, para conosco. Mas nesta tarde Deus está rompendo este silêncio e está dizendo para você que Ele está trabalhando, que Ele está trabalhando na realização dos teus sonhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. O terceiro conselho que eu quero lhe dar nesta tarde: transforme a sua pedra em um altar. Eita! Transforme a sua pedra em um altar. Tomou a pedra que havia posto por travesseiro, glória a Deus, e erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Deixa eu ver se você entende o que eu quero lhe dizer aqui. Aquela mesma pedra que antes era um problema, Jacó a transformou em um travesseiro. E a Bíblia diz que ele descansou sobre esta pedra. E ali sonhou agora. Ele se levanta e ele vai transformar a pedra em um altar para adorar a Deus. Aquele lugar foi marcado por aquela pedra e ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Muitas pessoas, quando passam por problema, pastor Jailson Lima, a primeira coisa que deixam de fazer é orar. A segunda coisa que deixam de fazer é de frequentar a igreja, é deixar de ir ao culto. Já não tem eles mais forças para louvar a Deus. E a gente precisa se conscientizar que é nesses momentos em que mais precisamos de Deus. E devemos orar mais, ler mais, nos entregar mais e nos consagrar inteiramente ao Senhor. Muitas das vezes as dificuldades que enfrentamos são consequências de outras coisas que fizemos. E não podemos colocar a culpa em Deus. Eu dizia ontem a uma pessoa que tem lutas que nós compramos, que tem lutas que nós parece que estamos pedindo para passar. Queridos irmãos, escute-me por favor em nome de Jesus. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão desistindo de seus sonhos. Muitas pessoas estão desistindo até do seu casamento. Muitos estão desistindo das suas faculdades. Tem muita pessoa desistindo do trabalhar, do seu trabalho. E por que não dizer que tem muita gente desistindo da fé? E talvez este seja o seu momento. Talvez este seja o momento no qual você está passando por tantas lutas. E com isso pense em largar mão de tudo. Não pense você, que eu também não penso assim às vezes. Você há de convinhar comigo, Bruno, ou Glória, que são tantas pendências, tantos sonhos que ainda não se cumpriram, que o desânimo vem para tentar nos parar, para tentar me parar, para tentar te parar.
Porém, o que eu e você precisamos saber é que mesmo que cheguemos a desistir dos planos de Deus, Ele nunca desiste de nós. Oh, glória! Deus não desiste dos planos que Ele projetou para com a tua vida, amigo Bruno. Deus não abre mão daquilo que Ele projetou em fazer no meio da tua casa e dentre aos teus filhos, irmãos Zineide. Precisamos saber que mesmo que cheguemos a desistir dos planos de Deus, todavia Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão de você. Mesmo quando nós nos afastamos da sua presença, Deus nunca abre mão da nossa vida. Eu gosto muito de olhar para a vida de Pedro, pois a vida de Pedro faz com que eu me identifique com ele, Bruno. Este homem errou muitas vezes, mas Jesus não desistiu de amá-lo. Parece que a vida de Jacó também é semelhante à nossa. E Deus não desistiu de amá-lo. O amor de Deus por você não depende de fatores externos. Preste atenção. Jacó não foi escolhido pelas suas obras, mas para as boas obras. Não porque ele era obediente e correto, mas para que ele fosse obediente e honesto. Deus amou a Jacó quando ele ainda estava no ventre de sua própria mãe. E assim Deus manda lhe dizer que Ele tem tido um cuidado para contigo. Ei! Preste atenção que quando Jacó nasceu, ele estava agarrado no calcanhar do seu irmão, dando a impressão que queria arrastá-lo de volta para o ventre, para ser o primeiro. Quando seu irmão se mostrou fragilizado, ele aproveitou a oportunidade para barganhar o direito da primogenitura. Ele aproveitou-se da cegueira do seu pai para mentir e se passar por Esaú. E em sua mentira ele alcançou a bênção que era destinada ao seu irmão. As atitudes de Jacó foram totalmente reprováveis. O seu nome era reflexo da sua personalidade. E mesmo assim Deus o amou. Eu não sei aonde você errou, eu não sei o que foi que você fez, eu não sei como você está se sentindo, mas Deus manda lhe dizer que Ele não abre mão da sua vida. Deus não abre mão da sua vida. Deus amou a Jacó quando ele estava em crise e por causa de suas constantes falhas. Deus não abre mão de você, Jaciara. Presta atenção que o texto que eu estou lendo diz que Jacó, mesmo em sua fuga, mesmo sozinho, mesmo em momentos de crise, ele pôde refletir sobre a sua trajetória. Ele pôde refletir de tudo de ruim que praticou, sobre as decisões erradas que o afastou da família. E eu torno a lhe dizer, está na hora de reagir. Está na hora de reagir. Passado é lição para se refletir, não para repetir. Deus está dizendo para você, escuta, transforme os seus erros em lições e não em fracassos. Querido, preste atenção que primeiro Deus se revela esperando que o reconhecemos, que o nosso Deus é o Senhor. Outro detalhe aqui é que a bênção de Deus pode vir sobre um não salvo. Porém, o maior prêmio não são bens terrenos, e sim a vida eterna.
E essa depende da nossa aceitação e de entregar a nossa vida para Jesus. Se você conhece alguém que está afastado, compartilhe este vídeo com ele. Ele precisa voltar com pressa. Ele precisa voltar com pressa. Preste atenção que Deus confrontou a Jacó na hora da sua maior angústia. Jacó sabia o que tinha errado. Jacó sabia o que tinha feito. Só que o tempo não apagou as lembranças da sua consciência. E por muitos anos ele sofreu calado a culpa dos seus próprios erros. Queridos irmãos, Deus está mandando dizer para alguém aqui que Ele está liberando perdão sobre a tua vida. Deus manda dizer para alguém aqui que Ele está liberando perdão sobre a sua vida. Ei! Reaja! Reaja, por favor, em nome de Jesus. Deus está lhe dando uma segunda chance. Deus está te dando uma segunda chance. Glória ao nome de Jesus. Lembra que eu lhe disse que a nossa vida é semelhante à vida de Pedro e à vida de Jacó? Pedro foi um discípulo que amava Jesus. Seu jeito impulsivo e corajoso demonstrava que ele não media as consequências para agradar o Mestre. Em suas cartas no Novo Testamento, vemos que seu ministério se baseava em encorajar os irmãos a fazer mais discípulos. E até mesmo no final da vida, vemos sua coragem e a fé de Pedro. Todos nós bem sabemos que Pedro foi torturado e crucificado de cabeça para baixo, pois não se achou digno de morrer da mesma forma que Jesus. Que amor grande esse homem tinha para com Cristo. Contudo, a gente não pode se esquecer que houve um momento em que Pedro fraquejou e quase abandonou a sua fé. Ele pensava que estava preparado para tudo, mas caiu em seu próprio orgulho. Quando Jesus começou a ser torturado por homens maus, para depois ser crucificado, Pedro ficou com medo de assumir que era seu discípulo, e todos nós bem sabemos que Pedro negou-o por 3 vezes. Mas Jesus já havia previsto que isso ia acontecer. Deus manda lhe dizer que Ele lhe entende. Deus manda lhe dizer que Ele lhe entende. Está na hora de dar a volta por cima. Está na hora de dar a volta por cima. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já falhou? Você já falhou? Lembra que Pedro disse, eu nunca te negarei e eu estou disposto a morrer contigo? Mas não foi isto que aconteceu. Na hora do aperto, seu amor e a fé não foram suficientes para vencer o medo de morrer. E depois que ele negou a Cristo pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou bem fundo nos seus olhos e ele se lembrou do que tinha ouvido e fugiu chorando amargamente. Você já falhou a tal ponto de querer fugir do Senhor? Será que você não está se sentindo indigna ou indigno do amor de Deus para com a tua vida? Será que você está vivenciando uma luta espiritual tão grande nesta tarde que você não se acha mais digna de ouvir a voz de Deus quando Deus me traz aqui para lhe dizer que o amor dele por você é tão grande que ele não abre mão da sua vida. Deus não abre mão da sua vida. Ele manda lhe dizer que ele está olhando para você agora com um olhar de misericórdia e amor. E não com um olhar de decepção e raiva.
Deus nos conhece. Tem muita gente que acha que nunca vai errar. Tem gente que se acha perfeito. Mas Deus manda lhe dizer que está na hora de dar a volta por cima. Sabe o que Deus está dizendo aqui para você? Que Ele não aprova o pecado. Ele não aprova o pecado. Mas Ele ama o pecador. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta tarde? Que Ele enxerga as nossas fraquezas e diz: eu vou te dar outra oportunidade. Eu vou te dar outra chance. Volte a andar comigo e você ganhará forças para vencer todas as suas fraquezas. Alaio ramanturi cobre assimine kamanagaia. Ei, Jacó. Ei, Pedro. Volte a andar com teu Senhor como tu andava. E receba as forças para vencer todas as suas fraquezas. E preste atenção que mesmo sabendo que Pedro falharia, Jesus intercedeu para que a sua fé não desfalecesse. Deus está dizendo para você que Ele está te dando uma nova chance de se erguer nesta tarde. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todos nós somos sujeitos a falhar. Queremos tanto acertar, fazer o que agrada a Deus. E quando falhamos, podemos cair no engano de ficar nos culpando e sofrendo, mesmo quando já pedimos perdão. E o diabo fará de tudo para trazer a condenação à nossa mente, dizendo: você não merece o perdão, você já está há tantos anos caminhando com Cristo e comete um pecado tão grave como este. Você já tem cargos importantes na igreja, portanto é inculpável o que você fez. Mas eu quero afirmar aqui, movido pelo Espírito Santo de Deus, que isso é mentira de Satanás. Não acredite nele. Confie no que Jesus fez por você na cruz. Pois se você se arrepender de todo o coração, o sangue dele te perdoará de qualquer pecado que você possa cometer. Deus não abre mão da sua vida. Lembre-se que Jesus não desistiu de Pedro, lembre-se que Jesus não desistiu de Jacó. E Ele não vai desistir da tua vida. Está na hora de se levantar, querido. Está na hora de se levantar. Está na hora de dar a volta por cima. Está na hora de dar a volta por cima. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não adianta fugir dos seus problemas. Simplesmente pegue eles, faça deles uma pedra e se prepare para ter sonhos como você nunca antes tivera. Se prepare para ter sonhos como você nunca antes tivera. Deus não abre mão da sua vida. Não sei se você está ferido, não sei se você está cansado, não sei se você não conseguiu dormir a noite inteira, porque passou a noite inteira a batalhar. Mas Deus manda lhe dizer nesta tarde: te levanta. O que eu tenho contigo é muito maior daquilo que as pessoas pensam. Não desista, por favor, em nome de Jesus. Não abra mão do seu casamento. Eu sei que houve uma ruptura, eu sei que houve uma brecha, mas não abra mão do seu casamento. Não abra mão do seu casamento. O meu Jesus não desiste de você. O meu Jesus não abre mão da sua vida. Não, 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 não. Deus não desiste daquilo que Ele preparou para você. Não, não.
Deus não desiste. Eu quero terminar lhe dizendo que há momentos na vida que fazemos com que a gente pense em voltar atrás. E quando passamos por situações difíceis, ficamos sem atitude, sem saber o que fazer. E a gente passa a temer o que está por vir. Eu sei que não é nada fácil passar por problemas e enfrentar o desânimo. Mas eu quero afirmar que nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Não estamos e temos alguém que nós podemos confiar. E este alguém está aqui nesta tarde lhe dizendo que estas pedras que foram lançadas sobre ti, elas estão caindo por terra nesta tarde. E que o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. O nome do Senhor será glorificado. Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre mão da sua vida. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. E você possa ter a certeza e a convicção que Deus não abre mão da sua vida. Persevere. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos sonhos de Deus para com você. Não desista da sua vitória, irmão Zineide. Deus não esquece você. Esperar em Deus, confiar somente nele. E se prepare para ver o melhor de Deus chegando sobre a sua vida. Glória a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por ter estado conosco na tarde deste dia. Que você possa ter a certeza que Deus está chegando com providência sobre a sua vida. Por isso, lhe dou os mesmos conselhos que Deus fez com que Jacó entendesse o que ele estava vivenciando. Transforme sua pedra em um travesseiro, transforme sua pedra em um sonho, e transforme a sua pedra no altar. E se prepare para ver o melhor de Deus acontecer sobre a tua vida. Amém? Queridos irmãos, que o Senhor possa te abençoar e te guardar em nome do Senhor Jesus. Ore por nós, e porventura Deus falar conosco, hoje à noite estaremos entrando de novo, então só amanhã, tá bom? Mas quero aqui agradecer a todos quantos estiveram conosco, que a mão do eterno e bondoso Deus recaia sobre a sua vida e que você possa se levantar. Lembre-se, transforme os seus erros em lições e não em fracassos. Assim diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, quero te glorificar e te exaltar pela oportunidade que tu nos concedeu de mais uma vez transmitir a tua palavra através, ó Pai, do Facebook, Senhor. Que as pessoas possam ser abençoadas por ti, que elas possam ser fortificadas e que elas possam entender que tu és um Deus que nos permite falhar, mas que não abre mão, Senhor Deus, quando nós falhamos, ó Pai. Pai amado, eu te peço, faz uma reviravolta sobre a vida dos teus filhos, para que eles possam entender o teu amor para com eles, ó Pai. Pai amado, fica conosco, entra com providência, cesse, Senhor Deus, esta pandemia que está instalada sobre o mundo e que tudo volte à sua normalidade, Senhor Deus, para que o teu nome continue sendo glorificado. É o que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Queridos irmãos,
A paz do Senhor Jesus, muito obrigado por ter estado conosco. Glória a Deus. Irmão Alex, irmã Wanda, irmã Elaine, irmã Nathalie, irmão Zineide, todos os irmãos que estiveram aqui conosco. Pastor Jailson Lima, nosso abraço. Irmã Derlane, um abraço no meu amigo, tá bom? Irmão Sérgio Ivan, que o Senhor possa continuar abençoando vocês, tá certo? Irmã Ana, conte com nossas orações em nome de Jesus. Irmãos, você que quer falar conosco, como termino todas as lives, 849-9412-6013 é o nosso número de contato. Ore por nós e que o Senhor venha a continuar suprindo as nossas necessidades, tanto as minhas como as suas, em nome de Jesus, tá bom? Ore pela Assembleia de Deus que aqui está no povoado de Laranjeira do Abdias. Nós precisamos de um milagre da parte de Deus, tá bom? A paz do Senhor, queridos.